Em 1970, nasce o Movimento Armorial, uma manifestação artístico-cultural de valorização das artes populares, sobretudo nordestinas. O nome do movimento se origina diretamente da heráldica e refere-se a armas e brasões. A intenção central era criar uma arte brasileira distinta, baseada nas raízes populares. O movimento foi idealizado e liderado pelo escritor paraibano Ariano Suassuna e abrangia literatura, música, dança, teatro, artes plásticas, arquitetura, cinema, entre outras expressões artísticas. O movimento propunha uma síntese estética entre o popular e o erudito, rejeitando a tradicional separação hierárquica entre essas duas formas de manifestação cultural. Suassuna, ao lado de outros artistas, contou com o apoio do Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, do qual foi diretor entre 1969 e 1974, e o movimento foi criado em 18 de outubro de 1970. Nesse dia foi realizada na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no centro da cidade de Recife, um concerto e uma exposição de artes populares. O movimento é resultado de um processo de maturação e reflexões sobre a cultura popular, identidade nacional e projeto estético brasileiro, e tinha o propósito de criar uma arte erudita a partir de elementos populares. A literatura de cordel, como uma das mais importantes manifestações literárias típicas do Nordeste, foi um elemento determinante para o fortalecimento do movimento armorial. Com sua linguagem simples e informal, com ilustrações feitas a partir de xilogravuras, a literatura de cordel explora temas cotidianos e populares e eram comercializados em folhetos pendurados numa corda, daí seu nome. Além da literatura de cordel, muitas outras manifestações populares ganharam força com o movimento armorial. Destacam-se a música, o folclore, as festas, as danças e o teatro popular de rua e de bonecos, entre outros. Apresentando-se desde então como um projeto consciente e programático e não apenas como uma tendência espontânea e inicialmente vaga, como acontece no surgimento de outros movimentos culturais, o movimento busca reinterpretar e refinar os elementos artísticos segundo procedimentos eruditos de composição. O movimento também tem um forte componente de dimensão identitária. Ele é tanto uma resposta crítica à idealização dos padrões estéticos, principalmente europeus e norte-americanos, quanto às leituras que veem o popular nacional sob a lente do exótico, do esdrúxulo ou da mera sátira. É, portanto, uma tentativa consciente de formular uma alternativa estética nacional que dialogasse com a modernidade, mas de forma altiva e profundamente vinculada às tradições populares brasileiras, especialmente nordestinas e sertanejas. O objetivo do movimento é fortalecer uma visão da arte popular nacional como algo sofisticado, plural, histórico e proveniente da experiência do Brasil profundo e que precisa ser reverenciado. O movimento tem como características principais o uso consciente de matrizes medievais ibéricas que são reelaboradas no contexto brasileiro, como a heráldica e o imaginário cavalheiresco, e pela natureza interdisciplinar, onde literatura, música, artes plásticas, teatro e dança são concebidos como campos interligados, capazes de compartilhar princípios estéticos comuns. Essa integração das diversas linguagens é um dos traços que diferencia o movimento armorial de outras iniciativas culturais do período. O movimento armorial reuniu um conjunto de escritores, músicos, artistas plásticos, entre outros. No campo do teatro e da literatura, destaca-se o próprio Ariano Suassuna, líder e principal idealizador do movimento, autor de peças aclamadas como O Romance da Pedra do Reino e O Alto da Compadecida. Outro autor muito importante do movimento é Hermílio Borba Filho, teatrólogo e escritor que colaborou na fundação teórica e cênica do teatro armorial, ajudando a valorizar o mamulengo e o teatro de rua. No âmbito da música, a expressão mais célebre foi a criação do Quinteto Armorial, que funcionou como o principal braço musical do movimento, através do uso de instrumentos populares como rabeca, viola e pífano, com destaque para o violinista Antônio Nóbrega e o compositor Guerra Peixe. Nas artes plásticas, a estética foi traduzida em xilogravuras com traços populares e medievais e em esculturas. Alguns nomes de destaque nas artes visuais do movimento foram o gravurista Gilvan Samico e o escultor e ceramista Francisco Brenan. Na dança, o movimento buscou inspiração nas formas populares do cavalo marinho e do maracatu. Um dos nomes de destaque nessa linguagem foi Antônio Nóbrega, que além de atuar na música e no teatro, também teve forte expressão na dança no contexto do movimento.
Mesmo sendo acusado de elitista e intelectualizado, o movimento conseguiu demonstrar o quanto as expressões populares do Nordeste possuem complexidade simbólica e potencial para estruturar e servir de base para uma arte do mais alto padrão, e contribuiu para requalificar a cultura popular nordestina, deixando de tratá-la como folclore residual, e reposicionou a cultura nordestina como fonte legítima de elaboração estética refinada e sofisticada, sem deixar de ser popular. Vale destacar que em São José do Belmonte, no interior de Pernambuco, fica o Castelo do Reino Encantado, conhecido como Castelo Armorial, construído entre 2007 e 2017 e inspirado pelo movimento. No Castelo Armorial há referências à literatura de Ariano Suassuna, através de esculturas produzidas por artesãos da região. O Castelo Armorial também exibe iluminogravuras de inspiração medieval europeia e xilogravuras que ilustram as capas dos folhetos de cordel. A decoração das paredes, janelas, colunas e escadas mescla elementos do barroco com formas de inspiração moura e figuras da cultura e do imaginário nordestino. A ideia do castelo foi do empresário e pesquisador Clécio Novaes, que em uma conversa com Suassuna teria ouvido dele que ele já havia visto obras armoriais em todas as várias manifestações artísticas, mas ainda não na arquitetura. Clécio recebeu sugestões de Ariano, que acompanhou todo o seu planejamento e grande parte da construção. Infelizmente não chegou a vê-lo pronto porque faleceu 3 anos antes de sua conclusão. Eu tive a oportunidade de visitar em janeiro de 2022, ainda em tempos de pandemia, a exposição alusiva aos 50 anos do movimento no Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte, e foi muito legal observar de perto os elementos e adereços que compunham o universo armorial.